Já começa assim, né? Começa difícil. Eu não sei, assim, quem eu sou, assim. Eu sou uma pessoa que quer viver a vida de maneira tranquila e que outras pessoas trans, somente pessoas transracializadas também possam viver, sabe? Eu não sei muito bem quem eu sou, acho que a gente também vai mudando com o tempo, assim, várias coisas vão acontecendo. Então, eu acho que eu falo constantemente que eu não sou o que eu sonhei, porque acontece tantas coisas que tem coisas que eu nem conseguiria imaginar, porque é muito diferente quando a gente é criança, é uma coisa, eu já vou ser estilista e eu nem sei desenhar. Então, quando eu era criança, e hoje eu trabalho com poesia, trabalho com criança, que era uma coisa que eu imaginava. Então, eu não sei muito bem quem eu sou, assim. Leia o meu livro e descubra quem eu sou aí, que tem umas coisas aí falando sobre mim. É isso. A literatura é bem importante pra mim, assim. Quando eu era pequena, não tinha nenhum livro em casa, não tinha nada, nem gibi. Assim, na verdade, o único livro que tinha lá era a Bíblia, mas que ninguém lia. Então era uma coisa, assim, muito afastada. Quando eu ficando mais velho, tinha um senhor no serviço da minha mãe que ele me dava gibis, revistas, e aí eu comecei a me apaixonar pelo aquele universo da literatura. Conseguir ler aquelas histórias, aquelas construções, coisas que às vezes estão na nossa mente, assim, mas que alguém escreveu. Então eu tenho uma relação assim muito boa. Eu trabalho em biblioteca hoje em dia também, né? Isso tem ligação também. E eu penso da importância da literatura é o acesso à informação. Então é uma das coisas que eu acho também importante na literatura. A minha relação com a escrita começou assim nessa questão de aprender a ler e a escrever. E aí comecei a pensar sobre isso. Assim, porque o primeiro livro que eu peguei numa biblioteca foi um livro de poesia. E aí eu peguei aquele livro, eu não entendi nada, era Castro Alves e eu tinha 9 anos, então eu não conseguia entender nada, porque era uma literatura que fugia um pouco de mim, né? Eu fiz um acróstico na escola e aquele acróstico, quando a professora leu, ela chorou. E aí eu entendi que tanto eu poderia me emocionar com a escrita, eu também poderia emocionar outras pessoas e poderia transmitir os sentimentos que estão dentro de mim e as coisas que eu observo que às vezes eu não consigo falar, mas aí escrevendo eu consigo. Então, acho que é isso. Quando eu era pequena, eu não tinha acesso a livros, então era uma coisa... o livro era uma coisa muito distante. Então, quando eu fui ficando mais velho, eu continuava escrevendo. Também tinha um blog numa época, então eu escrevia o blog, e outras pessoas comentavam sobre isso, mas o livro continuava muito distante. E aí, eu sou uma pessoa que tem questões de depressão e tudo mais, então eu achava que eu ia morrer com 18 anos. Então, eu achava que quando eu morresse, alguém ia achar meus escritos e ia lançar um livro meu. Então, foi nesse momento que eu comecei a sonhar que teria um livro meu. Então é muito incrível. Eu agora vou conseguir lançar o meu livro, assim, e vou estar vivo para ver meu livro. É uma coisa que eu não conseguia imaginar. E hoje também eu trabalho com sarau, né? Então também conhecer o Transaral me ajudou bastante a pensar e viver como artista também. Porque ser artista de quebrada não tem uma questão da valorização do nosso trabalho, né? Então quando eu comecei a frequentar o Dominação, que é uma batalha também, e o Transaral, eu comecei a ver a possibilidade de pessoas trans fazendo arte e saindo desse lugar de só ser uma coisa em casa e trabalhar com arte. Então hoje eu me apresento em sarau, sou apresentador de sarau, tenho um sarau na biblioteca onde eu trabalho também, que a gente apresenta também, que eu apresento lá. Então foi meio que essa mistura, tanto da minha transição como pessoa trans, não binária, tanto minha transição também dessa questão de sair desse lugar de só escrever em casa para poder mostrar para as outras pessoas, porque eu sou uma pessoa bem tímida, assim, né? Às vezes não parece, mas eu sou, assim, bem tímida. Nossa, quando eu recebi o e-mail da editora gráfica de Heliópolis, falando que eu tinha passado, primeiro que eu nem acreditei, assim, primeiro que tinha mais uma seleção, né? Aí depois que veio, e a ficha foi caindo aos poucos, mas eu confesso que eu só vou estar, assim, acho que realizado quando eu ver o livro, porque parece tudo surreal, assim, na verdade. Como eu falei, né? Eu achava que eu não queria ver meu livro ser lançado em vida, né? Tem um autor que chama Anderson Hezer, que é um autor trans, que ele fez um livro de poesias e de memórias. Ele nunca viu esse livro lançado. Então, quando eu entrei em contato com a história dele, eu achava que minha história seria igual, sabe? E aí, então, quando eu recebi aquele e-mail de confirmação, eu pensei que eu tava mudando esse destino que eu achei que eu tava fadado a ter, sabe? Então está sendo uma experiência muito emocionante e complexa também, porque eu leio algumas poesias, mas tem várias coisas que eu nunca mostrei assim para as pessoas. E sou muito segura com o meu trabalho também, então acho que esse livro também é a materialização que eu posso conquistar esse livro, assim, acho que é isso.
O meu vulgo no Instagram é Caos de Kairos. E eu sou esse caos mesmo, assim. Minha cabeça é toda assim, confusa. Eu abri meio que uma votação no último nome para meus amigos. Então tá o nome que eles escolheram, o nome do meu livro. Aí já foi assim, Caos de... Como que era? Aí já não lembro mais nada. Já foi Agora é Filho, já foi poesias, não sei o que, e Caos de Cairo, já foi todas as coisas assim, ó, que eu não sei. Vocês vão ver na hora que tiver o livro aí, porque o nome, não sei o que tá acontecendo. O nome é bem confuso, é bem difícil escolher o nome. As pessoas acham que não. Escolher nome de poesia, escolher o próprio nome, escolher um nome de livro, tudo é muito complexo. É isso. O que vocês vão encontrar no livro? Nossa, o livro ele tem poesias que falam sobre minha transição, então eu fiz uma mistura de relatos pessoais desde a infância, escrevi isso desde a infância, dessa questão de ser socializado como mulher, né? Então esse estigma de como a gente tem que se comportar, então eu falo bastante desse processo. Os livros são divididos com capítulos, então eu tento falar também dessa questão emocional e várias passagens sobre a minha vida e até onde eu estou agora. E também tem os textos que são meio que umas crônicas, umas coisas assim misturando algumas coisas que eu passei e que eu observo, né? Porque eu, como eu falei, né, eu gosto de escrever porque transmite muitas vezes coisas que eu tô sentindo, mas só falando eu não consigo transmitir. Então, quando eu escrevo, eu consigo fazer uma outra coisa. Então, vocês vão ver muito do meu olhar no livro, vão conhecer mais sobre mim e talvez se identificar, né? E não precisa ser uma pessoa trans para se identificar com meus relatos, mas porque os relatos são bem abertos, assim. Nossa, o processo de escrita do livro foi longo, foi bem longo, assim. O livro começou a ser escrito muito antes de eu me inscrever pro edital da editora. Então, eu comecei a escrever esse livro, eu tinha até um outro contato para fazer num outro lugar. Só que eu não tava conseguindo mais ter aquela entrega, eu não tava conseguindo me focar, assim, pra terminar de escrever, porque eu estava muito inseguro, era uma coisa de boicote mesmo, sabe? E aí eu falei, acho que não vou lançar mais nada, né? E aí ficou todo esse tempo, esse processo desse livro cozinhando, e eu tentando reunir algumas coisas ali, lá, eu escrevi alguma coisa, guardava aquilo, e pensando em colocar o livro, mas eu acho que quando a gente tá já com uma meta definida, aí isso consegue que conseguiu que andasse melhor finalizar o livro, né? Essa é a questão, é difícil. Você pensa, isso aqui é melhor colocar nesse livro, é melhor deixar para um outro momento, isso combina com o que eu tô querendo transmitir com esse livro, isso é bem importante para minha história. Então foi um processo longo, eu acho que já tá uns 2 anos ou mais esse livro sendo escrito, assim. E eu nem acredito que eu entreguei ele, assim, às vezes eu acho que eu entreguei, não. É um sonho, assim. E é isso. Eu sou nascido e criado na Zona Leste, então eu nunca morei em outro lugar, assim. Então eu sinto que a Zona Leste, assim, faz parte de mim. Então hoje eu tô morando num lugar aqui, onde eu tô morando já tem uns 15 anos que eu moro aqui, não, mais... Tem 18 anos que eu moro aqui, onde eu tô morando. E eu gosto bastante desse bairro, apesar de ter bastante dificuldade de locomoção. Dentro do bairro só tem 2 ônibus que passam aqui dentro. Mas eu moro perto de ciclovia, eu moro próximo de parque, então acho que é bem legal, assim. Muita gente não quer vir aqui em casa porque é longe, né? Mas eu gosto da minha casa, eu gosto de estar aqui no meu espaço, tenho as minhas coisas, assim. E eu sinto que depois dos grafites, que vocês vão ver as filmagens, eu também passei a me apaixonar mais de estar aqui. Eu chego todo dia e penso assim, nossa, eu moro nesse lugar lindo, assim, ó. É isso. Que é a União de Vila Nova, ou Pantanal de São Miguel, o nome do bairro, próximo do La Pena, aqui, é uma região que eu falo que aqui onde eu moro é a parte que, porque aqui não alaga, né, mas grande parte do meu bairro é alaga. Então também já fiz poesia sobre isso, sobre as enchentes que acontecem aqui no bairro, que não me afetam, mas toda vez que chove, eu fico pensando nessas pessoas que estão passando por essas dificuldades. O meu bairro afeta, assim, a minha escrita, assim. Tanto que eu acho que se eu morasse em outro lugar, eu talvez não tivesse essa relação também do livro infantil que eu tô escrevendo, que fala sobre árvores, fala sobre natureza. Porque eu observo bastante a natureza. Também tem árvore aqui na frente da minha janela, dá pra ver uma árvore. Eu tenho uma relação muito grande com essa parte, que eu tô dentro da cidade, dentro do concreto. Tem uma poesia minha até que eu nem sei, não tá no livro, acho que é Menino Concreto, uma coisa assim. E aí eu falo dessa relação, né, de ser uma pessoa que eu sou do concreto, nasci em São Paulo, sou de
São Paulo, mas aqui eu tenho esses dois mundos, tenho o concreto e tenho a natureza. E também eu escrevi, né, falei um pouco, uma poesia falando sobre as enchentes aqui. Eu moro aqui há 18 anos, desde que eu moro aqui tem enchente. Tudo me atravessa, né? Então acho que o meu bairro com certeza me atravessa, assim como qualquer espaço que eu vou, assim. Mas como eu tô aqui há 18 anos, influencia bastante, assim, no meu olhar, assim. Eu trabalho numa biblioteca, eu trabalho no CEL atualmente, trabalho no CEL São Miguel, Luiz Melodia, lá é um espaço muito massa, a gente faz muitas exposições lá, um lugar muito lindo, vão conhecer lá o CEL. Tem grafite, tem a biblioteca, tem várias iniciativas. E aí depois eu acordo, vou trabalhar, dependendo do que tá acontecendo à noite, ou eu venho pra casa, escrevo alguma coisa, assisto TV, ou faço algum evento de sarau também. Agora eu tô fazendo parte de uma pesquisa sobre efeito da testosterona, e aí à noite eu tô fazendo entrevista com pessoas trans também, buscando política pública para pessoas trans também. Então meu dia em geral é bem corrido, assim, eu tô sempre fazendo alguma coisa, eu sou muito acelerado, minha mente tá sempre a milhão, assim. E essa é a minha rotina. Eu trabalho 6x1, então no final de semana que eu tô de folga, eu limpo a casa, lavo roupa e dobro a roupa depois. E essa é a minha rotina, eu sei, assim. Eu sou uma pessoa bem insegura, né? E uma vez eu perguntei para um amigo meu, que é autor também, que é poeta também, se ele não se arrependia das coisas que ele já tinha lançado. Eu falei, você não se arrepende? Como você consegue lançar um livro e não ter medo de ter mudado de opinião? E aí eu falei assim, como você se sente? Você já lançou não sei quantos livros, porque ele lança livros desde que ele era adolescente, assim. Aí ele falou assim, eu me arrependo de todos. Aí eu fiquei muito reflexivo com isso, né? Porque eu sempre tive medo de lançar trabalhos e me arrepender daquele trabalho. E, na verdade, era aquilo que eu conseguiria entregar no momento, né? Hoje em dia eu acredito. Então, acho que eu tenho carregado, depois que eu conversei com esse meu amigo, que é uma pessoa muito importante, assim. Ele faz zine, então eu produzo zine hoje em dia também. E aí eu fico pensando e tentando me convencer também disso, que se a gente for esperar estar pronto, talvez a gente nunca esteja pronto. Porque o que transforma a gente é o processo de criar o que você quer, de realizar o que você está buscando. Então, se você tem uma insegurança, é isso. Tem processos que a gente vai passar. Eu já me inscrevi para passar em concurso de literatura, não ganho, mas faz parte do processo. Eu dediquei o meu tempo àquilo que eu acredito. Então, nem todo mundo que dedicar um tempo vai conseguir. Mas se a gente não dedicar nada, não tem como cair do céu, né? Então, acho que é isso que eu queria falar. E é isso, me sigam. Aquela nas redes sociais.